concluímos a primeira parte, né? Então, agradeço ao Tiago e todos os que contribuíram para essa mesa. E vamos abrir agora para as falas, né? Da mesma forma, o microfone está disponibilizado ali, 2 minutos. É um bloco de 3 perguntas, pode ser por todos os institutos, pode ser para um instituto específico, às vezes alguma dúvida específica, então está aberto assim como está aberto também para os membros da mesa, se quiserem fazer alguma colocação também, porque na verdade todos nós ouvimos também pela primeira vez, então às vezes queremos também falar alguma coisa nesse momento. Quando a gente vê aquele número de alunos que evadiram, e a gente inverte e começa a calcular o número de vagas ociosas que nós temos dentro do Instituto, eu não sei se vocês já pararam para fazer esse cálculo, esse número é assustador. Se a gente inverter, não é a questão da gente de reduzir a retenção, diminuir a evasão, mas quando a gente vai calcular o número de vagas que nós temos hoje, quando se exige um mínimo de 20 alunos para cada docente, e a gente se depara com outro problema, não sei se vocês entendem dessa forma, que é como ocupar essas vagas, que os alunos já... E aí a gente fica trabalhando para reduzir a evasão, reduzir a retenção, mas ainda assim vai ficar uma brecha nesse trabalho, que seria como ocupar. E aí, por mais que a gente tenha estratégia, a gente tem dificuldade extrema de ocupar principalmente os integrados. Né? Eu vi que acho que talvez menor evasão aconteça até no próprio integrado, mas ainda assim são muitas vagas ociosas. Eu chego a arriscar para vocês que lá no Instituto, acho que nós temos, mais de 800 mil, quase 1.000 vagas ociosas, né? Dentro de todo o número de vagas que nós ofertamos. Então, não sei se convém, não sei se encaixaria, eu não sei se seria uma ação posterior, não sei se isso seria futuramente, quando terminar esse trabalho, a gente ia perceber esse buraco, eu não sei em que momento. Eu sei que é uma coisa que eu tenho me preocupado paralelo a isso. Tudo bem, reduz, e o que fazer com essas vagas que já estão ociosas? Para que a gente também possa alcançar as outras metas que são exigidas. Né? Não sei, seria só uma reflexão. Não sei se essa preocupação seria só minha. Obrigada por isso. Bom, então nós vamos passar agora para a mesa aqui. Nós pensamos em 5 minutos por fala, porque aí tenta responder de uma forma mais genérica ou mais específica, se achar melhor. Mas a gente passando para todos, aqueles que não quiserem também. Então vamos começar com a Luciana. A questão que a professora colocou sobre a formação docente. Eu acho que é uma dificuldade muito clara que todos os institutos têm, principalmente pela formação de muitos professores, que é uma formação técnica, que não passou por licenciatura, e que aí o conhecimento pedagógico e tudo mais falta, há uma lacuna. Aí nós não vemos outra alternativa senão a formação continuada mesmo. Nós tivemos uma transição de reitor agora há 2 meses, mais ou menos, que o professor William assumiu o IFMT, e numa continuação das ações que já vinham sendo desenvolvidas, nós não tínhamos conseguido, não que a gente não soubesse da necessidade de uma escola de formação, mas nós não tínhamos ainda priorizado ela. A nova gestão que entrou junto com o Carlos na pró-reitoria, agora nós temos que fazer. Então, são ações que a gente pensa, são ações para permanência, também para a permanência. Né? Nós ainda temos, não sei se isso é uma peculiaridade nossa, não sei, mas os campi mais antigos, que vêm de uma época em que os alunos se batiam para entrar na escola técnica, no Cefet, e porque lá o ensino era muito qualificado, às vezes ainda tem aquilo, bom, se ele não quer ficar, problema é dele, porque aqui o negócio é bom e se ele não quer, problema é dele. Então, este também é um trabalho que passa pela sensibilização dos servidores em geral, não só dos docentes, principalmente dos docentes, por causa dessa relação direta com o estudante, mas os servidores como um todo, de que os tempos não são mais esses. De que os nossos institutos dependem de aluno na sala de aula.
e que nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu acredito que aí é formação mesmo, apesar da resistência, muitas vezes, eu já sou doutor, pós-doutor, PhD e tudo mais, eu não preciso saber disso. E aí eu, como pedagogo, já entro num ranço bem grande. Eu não posso dar sua aula porque eu não tenho o seu conhecimento, o senhor também não pode porque não tem o meu. Então, vamos conversar. Todos os conhecimentos são importantes. Todos são importantes. Aquele técnico, o domínio do conhecimento técnico é sumariamente importante, mas o pedagógico também. Então, é sensibilização, é formação, né? A nossa proposição da escola de formação é nesse sentido, e é água mole em pedra dura. Não dá para cansar. É nessa a nossa ideia. E só para terminar aqui, a terceira da Sandra, eu não vou conversar, vou deixar com quem tem um pouco mais sobre isso, mas as dificuldades que apontamos não é só com a semestralidade. Quando os estudantes entram na nossa instituição, a semestralidade é uma das diferenciações que acontecem na vida dele como estudante, que ele se depara. Né? Ele não tem mais o ano todo para dar conta de ser aprovado. Ele tem só um semestre. Então, ali já é um baque. Mas, além disso, a grande quantidade de disciplinas, os professores que são mais técnicos e, às vezes, um pouco mais distante deles, e a nossa espera de que eles tenham uma atitude mais adulta. Não, agora eles estão por conta, agora eles sabem o que eles querem, agora eles vão para frente. E isso são meninos, às vezes, de 14 anos. Teve um campus que eu trabalhei de forma específica, representando a comissão, e os meninos foram muito claros. Uma professora de biologia detectou isso. Eles querem estudar, mas eles não sabem como fazer isso. Daí os meninos vieram me contar. Até o ano passado, eu era um aluno nota 8, nota 9, eu chegava em casa, jogava a mochila no canto e pronto. Mas eu assistia a aula, eu fazia as tarefas, eu fazia as provas e eu era 8, 9. Agora eu faço a mesma coisa. Eu assisto as aulas, eu faço as tarefas, eu faço as avaliações, eu chego em casa, jogo a mochila num canto e eu virei um aluno 3, 4. Mas a minha postura frente aos estudos é a mesma. O que eu faço? Desespero do menino a mais nova daquela turma tinha 13 anos. Aí todo um trabalho dentro do campo de dizer... Para dar conta aqui, você terá que fazer mais, você terá que fazer diferente, você terá que usar uma biblioteca que você não conhecia, que você não tinha costume de usar, né? E aí precisa com que nós, servidores desse instituto, tenhamos esse olhar, essa sensibilidade para enxergar que esse menino está perdido lá dentro. Às vezes a gente diz, ele não quer estudar, ele é preguiçoso, ele é danado. Às vezes ele está precisando de orientação, que esse campus fez, foi um projeto piloto muito bacana lá para dar uma luz para esses meninos se organizarem realmente. Das vagas ociosas, aí eu não vou passar adiante a palavra, tá? Bem, primeiro, eu acho que é importante a gente ter clareza que nós temos no mundo juvenil aí, no mundo dos meninos que estão na faixa etária aí dos 15, acima dos 15 anos, 15 a 19, quase 2 milhões de jovens fora da escola. Não dá para falar de fracasso escolar e tendo a invasão como uma expressão desse fracasso, se a gente também não discutir o sentido dessa escola. Então, fazer esse diagnóstico ele é importante porque possibilita, né, esse diagnóstico da invasão, dos sintomas, né, do fracasso, revelar os alunos em situação de fracasso é importante porque a gente qualifica esse debate. Não dá mais para a gente ficar refém de um discurso simplista, de culpabilização sempre do elo mais fraco dessa corrente, que é o aluno. A gente tem que compreender quem são esses alunos. Quem é esse público novo que adentrou a escola pública nos últimos 20, 30 anos? Que é totalmente diferente daquele aluno que estava na escola aí há 30, 40 anos atrás. Esse aluno novo tem 2 horas, conforme a nossa pesquisa revelou lá no Instituto Federal de Brasília, tem 2 horas por semana para se dedicar aos estudos. E a gente sabe muito bem que esse é um diferencial, seja para a carreira, seja para o futuro, inclusive, desses jovens. Né? Ter tempo para estudo. Então, saber lidar com essas variáveis e buscar ações para que a gente possa, fazendo com que esse aluno veja sentido e nesta escola e, ao mesmo tempo,
a escola potencializar e qualificar da melhor forma possível esse espaço e esse tempo, pressupõe a gente compreender as inúmeras e variáveis que incidem sobre o fracasso escolar. E aí a formação ela é um indicador que a gente tem que aprofundar. E principalmente na rede, na educação profissional. Né? Por que isso? Porque se a gente não compreender, a gente naturaliza. A gente tem a cultura do fracasso escolar inculcada nas nossas cabeças. A gente tem essa cultura de que a escola não foi feita para todo mundo. O cimento que solidifica o ambiente, a cultura escolar de um modo geral, é o cimento da meritocracia, que é muito forte, dos mais capazes, que alguns naturalmente vão fracassar, que esse espaço não é para esse aluno potencialmente que pode fracassar, enfim. Então, a formação ela é condição sine qua non para a gente poder pensar a escola, para a gente poder fortalecer também a nossa autonomia e para a gente daqui a pouco não ser refém de políticas que vão nos enquadrar e nos culpabilizar, inclusive, pelo fracasso, de forma isolada. Então, o empoderamento nosso passa por esses estudos aqui. Eu acho que esses estudos revelam e são importantes para a gente poder ir para um debate de forma mais qualificada, por exemplo, com o Ministério da Educação. E não são só experiências do Centro-Oeste, nós temos experiências fantásticas em cada um dos nossos IFES. Eu estava ouvindo as falas aqui, eu estava lembrando de um educador que fez muito sucesso na década de 90, o Pablo Gentili, e numa palestra que ele deu para a gente lá em Brasília, ele falou o seguinte: é impressionante como às vezes nós incorporamos o discurso daquele que quer nos encurralar, ou às vezes até deixar a gente em situação desconfortável. Às vezes a gente vai para um congresso de professores e os professores colocam: puxa, como nós somos incompetentes, puxa, nada avança. Ele disse que não via isso em outros seminários que ele participava, né? Ia lá para os médicos, a tendência da medicina, as inovações da medicina. Então, às vezes, a gente incorpora esse discurso e isso faz com que, a ponto de alguns colegas, né, se autoqualificarem como sofressores, enfim. Estudos como esse mostram que nós estamos fazendo e muito, que a gente tem que avançar cada vez mais nessa discussão e que a gente tem que discutir as questões de forma global. E isso pressupõe discutir a questão do tempo e do espaço escolar, a gente tocar aqui na questão do médio integrado. Até que ponto, de fato, fazemos integração ou somos um amontoado de disciplinas dentro de um espaço em que prevalece ainda a hierarquia de saberes? E até que ponto essa forma de organização ela tem sido atraente para o mundo juvenil? Enfim, então, discutir tempo, espaço escolar, uma investida forte na formação, e isso eu tenho visto pouco a discussão sobre formação na rede, ela é muito frágil, a gente tem redes estaduais aí muito mais avançadas nesse debate, com política sistêmica de investimento em formação docente. A gente faz isso ainda de forma muito frágil e pouco sistêmica, e aliás, a gente que diz que a gente ainda não teve política sistêmica na rede, e eu estou um pouquinho nessa. Enfim, para a gente fechar aqui, eu penso que ter essa visão global sobre o que acontece na rede federal pressupõe pesquisas. A gente não pode ir para um debate apenas para fazer proselitismo sem dados. Esses dados levantados, junto com os outros, poderão constituir em um caderno para a gente poder fazer cada vez mais a divulgação, a sensibilização e a conquista. Porque há, inclusive, pelo menos eu percebo na minha realidade, uma recusa em querer fazer essa discussão. Porque ela não é uma discussão fácil. Ela revela alguns problemas. E ela exige articulação coletiva. Ela exige ação integrada. Então, dentro de uma lógica em que prevalece uma pedagogia do isolamento, do distanciamento, da disciplina, enfim. Acredito que aprofundar nesses debates, isso pode induzir a gente repensar esse modelo de escola e buscar uma escola de fato, com projeto, uma escola mais dinâmica, uma escola em que o tempo e o espaço escolar seja mais atraente para nós, como professores, e para os nossos estudantes. E é isso que nós queremos ao fazer essa discussão aqui. Então, enfim, a gente tem desenvolvido lá em Brasília um PIPA, que tem dado certo. O PIPA é um projeto de integração e pesquisação, onde a Pró-Reitoria de Ensino, a pesquisa e a extensão desenvolveram um edital que mobiliza os estudantes, envolvendo recursos da assistência estudantil, sob a orientação de professores. Tem tido uma participação bastante efetiva dos nossos estudantes nesses projetos.
E algumas pesquisas indicam que esse aluno, quando pesquisa, se sente sujeito do processo, ele vê sentido nessa escola e nesse espaço. Então, passa também para a gente repensar o que a gente tem feito de pesquisa e trazer o aluno também como protagonista das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos nossos espaços. Rapidamente, com relação ao questionamento da professora Rosenilde, eu acho, pelo menos para mim, algumas falas aqui ficou clara a importância, a necessidade dessa formação. E eu reafirmo o que já foi falado, não só de professores, é formação pedagógica para servidores, de maneira geral. Os professores, é claro, que estão ali na ponta, mas todas as pessoas, todos os servidores que estão envolvidos diretamente ou até mesmo indiretamente nesse processo, é importante que eles tenham um mínimo de formação pedagógica para isso. E eu acredito que todos os institutos têm ações, um em maior grau, outros em menor grau, mas tudo que se faz em cada instituto ainda é pouco. Nós temos um programa, no IF Goiânia, conseguimos ano passado trabalhar 40 servidores, é um número muito pequeno, são 600, quase 700 docentes, mais 1.000 técnico administrativo. Eu fiquei até assustado quando ele me falou que conseguiu 375, só no primeiro módulo dele aqui, meus parabéns, é uma vitória e tanto. Mas eu acho que esse ponto específico é uma ação que a gente não pode mais deixar de trabalhar e atacar como rede, Adilson. Lembrando as palavras lá do nosso amigo Sidney, do Farroupilha, a gente quer ser rede, pensa como tarrafa e age como anzol. Então, a questão da formação dos nossos servidores, a formação pedagógica dos nossos servidores, ela tem que ser uma ação de rede. A gente tem que, eu já falo isso há algum tempo, a gente tem que tentar convencer o CONIF, a CETEC, a propor um programa institucional de rede para a formação de servidores. E as ações isoladas, elas têm algum efeito, mas é muito pouco em relação ao que a gente precisa fazer. E com foco especificamente na questão da permanência e êxito, ou da evasão e retenção, é mais importante ainda. Bom, bem rapidamente aqui, mais para contribuir. Com relação à formação de professores, eu até citei que nós temos esse programa de formação geral, e, na verdade, antes dele, nós tivemos a especialização em docência, já naquele foco daquele profissional que não tinha licenciatura, Inclusive, eu sou professor desse curso, e esse curso tem rendido, principalmente com os trabalhos de conclusão, muitas pesquisas, e tem envolvido toda a comunidade nessa discussão, nesse trabalho. E o próprio programa de formação, aí já é de capacitação mesmo, ele teve um envolvimento bem considerável. Nós estamos agora com 1.000 servidores, não chega a 500 docentes, Então, ter esses 357 inscritos no primeiro módulo foi fundamental para nós no envolvimento. Não é só se inscrever, é terminar. Então, nós tivemos 97% de conclusão do módulo, Então, a evasão foi mínima nesse curso. Com relação ao envolvimento das pró-reitorias, na verdade é o seguinte: primeiro nós convencemos o reitor, e ele levou a ideia para o CODIR. Então, a discussão de quem, por exemplo, faria parte foi dentro do CODIR. E esse pertencimento às outras pró-reitorias que desencadearam, inclusive, ações de mudança de pensamento até nos editais. A Glaucia estava me lembrando aqui na questão do edital de pesquisa, que ele não ficou mais com aquele foco simples no rendimento do estudante, ou seja, de observar ali o nosso melhor aluno para estar fazendo pesquisa, não. O envolvimento geral, utilizando outros indicadores, e muitos deles oriundos desse trabalho que a Pró-Reitoria de Pesquisa faz dentro do plano de permanência e êxito. Então, nós conseguimos, no convencimento do CODIR, fazer com que todas as diretorias sistêmicas, quando eu falo isso, tecnologia da informação, gestão de pessoas, enfim, o próprio CREAD, o nosso lá é um centro de referência de tecnologias e educação à distância, o CREAD fazendo parte e também nos ajudando a desenvolver um formulário, enfim, alguma coisa que nos possibilite alguma ação lá na ponta. Então, esse envolvimento, esse convencimento começou no CODIR, tá? É difícil, não é fácil, mas é importante a gente levar essa discussão para todo o Instituto e que todos entendam que é como se fosse a nossa política de Estado dentro do IF, Então, acesso, permanência e êxito, todos têm que ter o pertencimento de olhar com carinho
e aonde eu estou, na Pró-Reitoria de Administração, na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, eu tenho que ter um entendimento e saber das ações e me envolver nessas ações. Então foi assim que a gente conseguiu esse envolvimento e tem dado certo até o momento. Você queria complementar? Bom, sobre o programa de formação, né, é fundamental que a gente perceba por que a gente acredita que houve essa adesão. Em primeiro lugar, porque ele vem responder à dificuldade observada. A gente tinha o levantamento feito na Comissão de Permanência e Êxito, que o próprio professor, quando falava dos fatores, ele falava da questão da avaliação. O professor percebe a sua dificuldade de lidar com a avaliação, né? O estudante falava da questão da metodologia, das propostas metodológicas. Então, o programa veio como uma ação institucional para ajudar na questão da permanência e êxito. Mas os temas levantados, ele se desenvolve numa plataforma Moodle, né, de AD. A gente leva um palestrante, a gente deixa alguém na instituição desenvolvendo esse programa lá no Moodle, e os temas foram levantados com a comunidade acadêmica. Então, nós fizemos pesquisa. O que você acha que precisa aprender para fazer melhor o que você faz? Né? E qual foi o maior tema dentre os servidores? Entender a educação profissional e tecnológica. Então, o primeiro módulo é a concepção dos institutos federais, porque o servidor que faz um concurso e vai atuar na secretaria acadêmica, ele precisa saber o que é educação profissional e tecnológica nos dias de hoje, porque é ele que recebe o estudante que vem fazer matrícula, o pai que vem perguntar sobre o curso, né? O servidor que atua nas compras, ele precisa entender onde é que vai ser usado aquilo que ele está comprando. O professor, o psicólogo, o pedagogo, né? Nós somos uma instituição recém-nascida no Mato Grosso do Sul, onde não existia escola técnica. Não se falava em educação profissional na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Assim, falava-se muito pouco porque não era uma realidade vivida ali, né? Então, os profissionais que chegaram, independente da sua área de atuação, precisam conhecer melhor a educação profissional e tecnológica. E isso foi um grito, assim, de tanto que foi um tema solicitado. E aí foi o primeiro módulo, né? Os outros módulos estão discutindo o currículo. Por que currículo? Porque a gente percebeu no programa a dificuldade com os projetos de curso. Quem é o professor, né? O professor ele falava assim, quem é esse aluno? E a gente tem que perguntar, quem é o professor que chega ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul? É o engenheiro que já fez a graduação, mestrado, doutorado, mas nunca entrou numa sala de aula com um garoto de 14 anos para dar aula. E ele escreveu o projeto de curso. E como é que ele escreveu o projeto de curso? Com um conhecimento, né, bastante especializado, a gente fala assim, sabe muito sobre muito pouco, né? Como é que eu vou exigir dele pensar a integração? Então, nós estamos num momento de rever o currículo, de rever os nossos projetos de curso, mas para isso a gente precisa estudar currículo. E aí o tema entrou no programa de formação continuada. E o pedagogo está discutindo o currículo, o psicólogo está discutindo, o professor está discutindo, porque é um programa que vai além da docência, né? O programa que a gente pega também os demais servidores. Então, assim, nesse sentido de formação, é isso que a gente está fazendo. O programa está lá, né? A gente tem o primeiro grupo que fez o primeiro módulo. Esse módulo vai ser reofertado, porque a gente já tem pedidos de gente que não fez, e pelos comentários dos colegas gostaria de fazer, né? E aí a gente está dando continuidade. Vamos discutir ainda avaliação, vamos discutir metodologias ativas para a educação profissional, né? Quem é que discute metodologia de ensino para a educação profissional? A gente precisa trabalhar isso. Como é que a gente chegou nessa compreensão? Quando a gente foi trabalhar a especialização para a educação profissional, os colegas não licenciados que estavam fazendo o curso diziam para nós o tempo inteiro, os licenciados tinham que estar aqui, né? Então a gente começou a perceber que precisava atingir um universo maior. Sobre a integração, né, eu queria completar uma coisa que não foi perguntada, mas eu acho que precisa ser dita. A integração entre as pró-reitorias é fundamental, mas a integração entre os servidores do campus é muito mais. Por quê? Porque eu posso ter alguém no campus que diz assim, não tem uma comissão de evasão aí, a evasão continua. Porque eu preciso que cada servidor entenda o seu papel, né? O servidor da CEREL, que é a nossa secretaria acadêmica, ele precisa entender de que forma ele contribui para a permanência do estudante aqui dentro. O professor precisa entender, ele precisa compreender que o discurso dele de sala de aula
dentro da sala de aula faz com que o estudante confie nesse pacto de aprendizagem que ele vai fazer, ou faz com que o estudante perceba que não é o meu lugar. A psicóloga disse lá que eu ia ter chance aqui, mas quando eu entro na sala de aula o que eu ouço é outra coisa, né? Então todos os servidores, e eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, né? É a nossa maior intenção em FMS, quando o professor falou que a gente levou para o reitor, né? Mas é também a nossa maior dificuldade, fazer com que cada servidor do Instituto perceba que ele tem o seu papel, né, nessa questão do enfrentamento das questões de evasão, que uma palavra dele pode ser excludente, mas pode também trazer para dentro, né? E é esse o nosso maior desafio hoje. Bom, só a pergunta que a Sandra fez, né? Sobre a questão, o que fazer, né, com as vagas ociosas, portanto, foi essa, né? Isso. Então, assim, são questões que podem, que algumas ações que nós fazemos que, de certa forma, a gente consegue tentar minimizar essas questões das vagas ociosas. Então, são os editais de reingresso, de portador de diploma, de transferência interna, transferência externa, chamada pública, nos casos das primeiras vagas, entrada, tem aluno entrando lá na quinta, sexta, sétima chamada, né? No sentido da gente garantir que essas vagas realmente não fiquem ociosas. Outro trabalho que nós fizemos uma anistia. Nós pegamos alunos que tinham concluído por mais de 90% do seu currículo e que eles não tinham, faltava estágio, faltava TCC, e eles já tinham ou evadido, ou perdido a vaga, ou estavam retidos. E nós fizemos um trabalho de trazê-los de volta e de dar de novo o direito a estudar e concluir os seus estudos. Porque nós já tínhamos feito todo um trabalho com esses alunos, 90%, e eles estavam, e nós tivemos um bom retorno de alunos. E isso ele retoma e vai para a pasta dele, porque tem uma portaria do reitor estabelecendo todos os critérios. Aí, então, a gente tem tudo isso que vai, que respalda isso dentro da vida acadêmica do aluno. Então, foram algumas ações que a gente fez, né, para tentar realmente minimizar esses alunos, né, que estão aí. Então, foram medidas que nós sempre fizemos nessa questão de reingresso, portador, transferência, no sentido de trazer de volta e ter esse aluno estudando dentro da instituição. Nós também, assim, premente essa questão da formação docente, todos os eventos que a gente faz, a gente traz aí que a necessidade, a urgência da gente fazer essa capacitação docente. E no nosso grupo do FDS, todo mundo pergunta, alguém tem um curso de formação docente? A gente vê que isso realmente é algo que nós temos que pensar para a rede, né? Então, acho que talvez seja uma demanda nossa, né, junto ao CONIF, da gente dar esse encaminhamento, da gente fazer essa formação docente, fazer acontecer dentro da rede federal. Nós também entendemos que não é fácil você fazer essa integralização entre as demais pró-reitorias, mas foi no convencimento mesmo, foi convencer primeiro o reitor, na reunião dos pró-reitores, de entender que não é um problema do ensino, quando a gente traz outras causas que não são do ensino, e hoje a gente tem alguns têm vários formatos diferentes. A nossa extensão, ela tem muitas ações do ensino, o estágio está lá no ensino, o auxílio está lá no ensino, está na extensão. Então, de alguma forma, nós temos interlocuções com as demais pró-reitorias. E o entendimento também da pesquisa, né? Então, se nós estamos falando de ensino, pesquisa e extensão, todas essas ações são importantes para que são ações para que o aluno esteja dentro da instituição. Bolsa de monitoria, bolsa de pesquisa, né? Então, que esse aluno esteja frequentemente dentro da instituição, com programas de extensão, né, com parcerias com outras instituições, para que esse aluno possa participar de outras atividades.
E isso foi, e assim, nós tivemos uma equipe que realmente conseguiu trabalhar com os representantes de todas as pró-reitorias e contribuir muito pela formação também dessas pessoas, né? Então, nós tivemos pessoas que, apesar de estar na pró-reitoria de administração, são licenciados, né? Então, a formação também dos nossos servidores é uma formação muito boa. Eu acho que a gente precisa buscar mais esses servidores, mesmo que estejam na administração, na extensão, eles têm muito a contribuir. Então, foi nesse sentido que a gente fez esse trabalho. E a ideia é que os nossos eventos institucionais também, como o Simpex, que é o nosso simpósio de ensino, pesquisa e extensão, que estava muito voltado para que as ações fossem as apresentações de seminários de pesquisa. Então, agora são apresentações de ensino, pesquisa e extensão, e na perspectiva, amanhã tem nosso momento aqui de permanência e êxito, com a participação de todos os campos, né? E uma das propostas é que a gente faça o que o Adilson está falando, que é a questão da pesquisa e da produção científica. Então, da gente conseguir ter esses relatos de experiência e a gente passar de relatos, ter pesquisa e ter produção. Porque também essa produção ainda nossa é muito incipiente. Nós, às vezes, temos dados, e a gente tem um bando de dados, mas nós não temos análise e o diagnóstico e a produção e a sistematização disso. Então, acho que são encaminhamentos, né? E eu acho que aí esse encaminhamento, a gente pode também, acho que nós estamos falando também um pouquinho já dos encaminhamentos, essa questão da gente ter uma produção na rede, né? De um caderno sobre permanência e êxito dentro da rede federal, com a experiência aqui de todos, né? Aqui a gente não teve nenhuma fala aqui repetida, cada uma foi dentro de uma perspectiva, então acho que isso é o que traz acho que a gente tem que sempre estar pensando que não tem jeito de ser sem a pesquisa e sem a extensão, então é nesse tripé, e além disso a gente não pode entender que sem também a questão dos recursos, né, financeiros, das questões arquitetônicas, né, da compra de materiais, de espaços físicos, né, dos recursos humanos capacitados, nós não vamos dar conta desse processo. Às vezes a gente tem muita vontade e não vamos chegar onde nós gostaríamos de chegar. Então, era isso, e o Cláudio vai fazer mais uma fala, e aí a gente abre mais para um bloco, tá bom? Zenilde, é muito bacana você trazer essa reflexão sobre a formação no contexto em que a gente discute permanência e êxito. Eu citei aqui ações que os campos têm desenvolvido, né, com relação ao enfrentamento, né, da evasão e da retenção, com base em projetos pedagógicos, né, a importância da assistência estudantil nesse contexto também, mas eu me esqueci de me referir a uma ação desenvolvida no Instituto Federal Goiano, que é a formação pedagógica, essa a qual o professor Virgílio se referiu agora. Então, ela foi planejada, ela foi criada com o objetivo de instrumentalizar não apenas o docente, mas também o servidor, do modo geral, o técnico administrativo também, na perspectiva da fala da professora Luciana, do professor, para que esse servidor, ele também se sinta pertencente àquele movimento pedagógico, didático, ainda que ele não esteja em sala de aula. Nessa perspectiva, as temáticas desenvolvidas nesse programa de formação, elas foram pautadas principalmente em discussões relacionadas à integração curricular, por exemplo, né? Nessa perspectiva da integração curricular, nós discutimos currículo integrado, entendendo a necessidade de desfazer essa visão de que os nossos cursos integrados, eles são apenas integrados no nome, né? Outra coisa outras temáticas que nós discutimos nos nossos núcleos também, questões relacionadas à inclusão, questões relacionadas à educação de jovens e adultos também, todos na perspectiva de
que é necessário a gente, antes de desenvolver currículo, antes de desenvolver integração, é necessário a gente conhecer o sujeito que está lá. Quem é esse sujeito? Então, assim, nessas discussões, nesses debates, nas oficinas que nós realizamos nos encontros de formação e tudo, a gente chegou numa proposição de se criar projeto piloto para desenvolvimento de uma experiência na perspectiva do currículo integrado. E isso foi muito bom, porque nós tivemos adesão do Campus Iporá, logo o Campus Sedes também se interessou na proposta e também se ofereceu e iniciou a proposta nessa perspectiva. Logo depois Hidrolândia, logo depois Catalão também. Então esses 4 campos trabalham nessa perspectiva do currículo integrado, mas inicialmente estava assim, muito complicado, a gente não estava encontrando uma forma de desenvolver aquela integração na perspectiva da proposta do currículo integrado mesmo, levando em consideração suas bases conceituais, seus fundamentos, discussões teóricas que abrangem o mundo do trabalho, o próprio conceito de trabalho, né? O jovem trabalhador, a característica desse nosso sujeito educando. Então, considerando isso, como é que a gente ia desenvolver os conteúdos? A partir de que ponto a gente ia desenvolver esse conteúdo? A partir da escuta dos alunos. Então, a partir do momento em que o programa de formação nos ofereceu essa oportunidade de desenvolver um projeto piloto, e esse projeto piloto cresceu, que era para ser em um campus apenas, cresceu em 4 campos, e a partir daí todos entenderam que não era possível seguir adiante sem ouvir o aluno na perspectiva da formação integral do ponto de vista do mundo do trabalho, da formação omnilateral. Então, quando ouvimos esses alunos, meio que descortinou um mundo de oportunidades, de opções para a gente desenvolver a questão da integração, a questão da conversa entre os professores. A professora Luciana disse que é complicado, né, um professor conversar com o outro, né, nessa perspectiva da integração e tudo. Então, quando os professores passaram a discutir as possibilidades de integração entre a base nacional, entre o núcleo comum e a base profissional, né, de integrar os conhecimentos científicos com os técnicos, então, a partir do que se ouviu com os alunos, a gente percebeu que o programa de formação ele tem uma importância muito grande nessa vertente também, e sobretudo, eu acho, no enfrentamento da permanência. Então, assim, muito pertinente, teve tudo a ver a sua colocação, o seu levantamento dessa reflexão, nessa perspectiva do programa de formação que a gente tem desenvolvido e relacionada a essa questão do conhecimento do nosso sujeito e também relacionada à questão da integração curricular. Boa tarde, eu sou o Delmar, coordenador do curso de licenciatura em Química e Séries. Sobre o que foi mostrado, todas as informações aí, vocês chegaram a tentar entender se os alunos, quando escolhem o curso técnico, se é pelo técnico ou pelo ensino básico, ou se é o Enem, por exemplo. Na minha região, Séries, né, formação básica ela é muito boa. Os professores em relação à região têm uma formação muito boa. Então, eles vêm pelo ensino básico e vai no técnico assim, do qual o menos te agrada ou mais te agrada, né? Ou seja, a escolha do técnico ainda em segundo plano. Se vocês conseguiu ver essa parte do Enem, se ele é um fator determinante ou não, certo? Boa tarde, meu nome é Maraísa, eu sou psicóloga escolar aqui desse campus Goiânia.
E não é uma pergunta, é só um relato de experiência. Desde que entrei há 7 anos atrás, a evasão já era uma questão, né, para a reitoria, para toda a instituição. E aí, então, desde lá, desde a minha entrada, né, eu junto com a equipe dos outros departamentos, temos pensado nessa questão, né? Então, eu vou contar para vocês 2 intervenções que a gente faz, uma com técnico integrado e uma agora com superior, que é o PROMAI, que é o Programa de Monitoramento ao Aluno Infrequente, que foi uma inspiração de uma ação que já era realizada na rede estadual de ensino, vem de lá, e que é ativa e pelo qual o determinado começa a faltar. Então, é uma parceria que a gente faz com o representante de turma, nos cursos técnico integrado. Por que com o representante de turma? Porque o professor, muitas vezes, uma vez, né? No máximo 2. Então, o representante de turma ele está sempre ali com a gente faz essa parceria com o representante de turma e ele conta para nós se o aluno começa a faltar, né? A gente colocou 3 faltas como uma medida aí para ir atrás, né, do aluno, e a gente descobre que muitas vezes são coisas simples que a gente consegue resolver orientando por telefone mesmo, e outras vezes não, são coisas mais complexas que envolvem até a necessidade de uma visita domiciliar, algo assim, né? E a outra ação, uma parecida com que a professora relatou, a reunião de recepção dos alunos ingressantes, né? Com os pais, que a gente explica um pouco da dinâmica da escola, dos regulamentos, e a gente coloca também os alunos dos últimos anos para falar de como que é o curso, né? E o valor disso é precioso, assim, porque eles falando é muito mais real, verdadeiro do que a gente explicando, né? Como a professora disse. E depois a gente faz entrevista de acolhimento com cada aluno do técnico integrado para estabelecer um vínculo e já ir vendo como está essa adaptação na escola, nesse primeiro ano, né? Isso com o técnico integrado. Com o superior, a gente começou uma ação que a gente cadastrou uma pesquisa, infelizmente só concurso, porque a equipe é muito pequena, né? Mas a gente escolheu o curso de letras para fazer uma pesquisa na qual os professores fazem entrevistas com cada um dos alunos, coletando as expectativas que ele tem em relação ao curso, e aí no final o professor relata um pouco de como que foi o percurso dele formativo e da entrada no mundo de trabalho naquele curso. Vamos supor, o professor licenciado em letras conta como foi esse processo, né? E aí essa é uma pesquisa longitudinal que vai durar 4 anos e a gente vai comparar. A gente fez a primeira ação agora, que foi das entrevistas, os professores fizeram as entrevistas, eu estou coordenando a pesquisa, e aí a gente vai comparar daqui 4 anos quando esses alunos estiverem formando. Então era só para trazer um pouco dessa experiência mesmo e agradecer pela iniciativa do evento. Gente, rapidinho agora. Com relação ao que foi levantado aqui pelos colegas, sobre o motivo pelo qual os alunos acabam ingressando, me levantou uma pergunta, né? Na verdade, um questionamento, que eu não sei se alguém já fez essa análise do impacto que o processo seletivo, a forma como a gente seleciona os nossos alunos, o que esse impacto impactar na questão da permanência deles, né? Porque lá no Instituto levantaram algumas questões assim. Teve um momento, eu lembro que fizeram uma pesquisa no grupo pedindo a relação de como que é feito o processo seletivo, né? Uma tabela onde a gente preencheu
de que maneira que faz o processo seletivo do integrado, de que forma que faz o processo seletivo do... E eu lembro que eu cheguei a preencher essa planilha, e aí eu sentada ali, ouvindo os comentários, veio à minha cabeça essa questão de que, de repente, será que a forma como se seleciona, análise de histórico ou prova, né? Não sei se já fez esse estudo de que, será que isso causa algum impacto em relação à permanência e êxito? Como já falaram lá para a gente, os meninos que são selecionados por análise de histórico, eles estão mais tendenciosos a evadir, eles ficam mais retidos, os que vêm por prova são mais bem selecionados, e aí se levantam várias questões, que de repente esse análise de histórico, se ele estudou em escola fraca, então eles têm chance de ter médias maiores, e com prova, de repente você exclui aquele aluno que não estudou na escola boa e que de repente podia ter sido um bom profissional, e daí a gente acaba transferindo a responsabilidade de novo para os alunos, porque a gente simplesmente diz, esse aluno ele é fraco, porque ele veio por análise de história. Aí esse aluno ele é fraco, porque ele não aprendeu. Então, a gente tem tido uma preocupação, né, hoje em verificar, eu fiz alguns levantamentos sobre isso e não encontrei nada muito, né, com relação a essa questão. Que impacto que a gente, quando seleciona os nossos alunos, que a gente de repente pode esperar do nosso processo seletivo. Então, na verdade, minhas preocupações ela acabam permeando um pouco, né, o impacto que traz quando ele entra, quem que a gente selecionou para entrar, que foi o que o professor falou aqui anteriormente, né, que de repente aquele aluno ele não entra pensando no curso que ele vai fazer, ele quer fazer o ensino médio, daí ele que vai escolher. Então, como selecionar melhor esses alunos, se existe uma forma de selecionar melhor, e, né, se alguém fez algum levantamento de como que isso influencia. Bom, gente, obrigada mais uma vez. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma intervenção? Que aí a gente fecha esse bloco já como finalizando, né? Nós já estamos aqui com 5h18. Mais alguém gostaria? Ok, então... Boa tarde a todos. Eu vou começar pela a questão última, né, em relação ao processo seletivo. Quando eu assumi a Pró-Reitoria de Ensino, eu já havia passado por essa Pró-Reitoria em 2010, quando a gente começou o planejamento, e aí me foi requerido administrar o campo, onde eu fiquei 6 anos, e agora eu retorno para a Pró-Reitoria para continuar com o projeto do professor William. Vejam só. Essa última questão, onde a gente fala processo seletivo, existe aí uma relação direta. Eu vou falar o caso do Instituto Federal do Mato Grosso, na versão de servidor enquanto pró-reitor e ex-diretor. Né? No caso de ex-diretor, a gente faz uma pressão extrema para esse departamento, para que eles obedeçam ao ingresso das nossas metas físicas. Ou seja, eu preciso de incremento aluno para que eu possa ter um orçamento razoável, para manter a estrutura. E nesse processo se cria um sistema vicioso, vamos considerar assim. Eu tenho um aluno de forma desordenada, eu não tenho, volto aqui para a questão do Delmar, eu não tenho a preocupação em entender como que o meu aluno chega até a nossa unidade, eu não me preocupo como que essa unidade vai receber esse ingresso, e eu não faço aí um processo humanizado de ingresso de alunos. Primeiro ponto, hoje os nossos editais eles são clássicos para uma entidade que se diz moderna. Né? Noutrora falaram a respeito das mazelas que a educação sempre promove nos seus eventos. Eu sou do outro lado, eu sou do lado otimista. Eu acho que tudo dá certo, desde que você tenha força de vontade de dar. E a nossa unidade em relação ao processo seletivo começa justamente na elaboração das propostas de formulação de cursos, começa no processo de elaboração dos PPCs
a mazela da evasão. É nesse documento, que eu não tenho o hábito de fazer uma customização dentro das nossas unidades, que eu começo a indicar para o meu aluno que ele chega para sair. Eu não faço um estudo real, sociológico, econômico, cultural, para dizer qual é o perfil de ingresso e de egresso que esse curso terá. E aí, quando o aluno chega, ele vai pelo nome do curso, mas ele não conhece que estrutura ele tem que ter para chegar e ter para sair. Então, no meio do caminho é fácil dele ir embora. O processo seletivo ele vai pelo modelo clássico. Que modelo clássico é esse? Questões que eu vou ter que desafiar o aluno para uma cultura que ele não sabe qual que é, porque eu não me promovo a oferecer esse conhecimento para o aluno que pretende ingressar no nosso instituto. Lá no Mato Grosso, em especial, a gente teve aí um processo de 6 anos de combate a um processo de ingresso excludente. O aluno ele entrava já com o carimbo de evasão. E a Luciana traz um indicador, a gente realmente merece dar destaque às unidades que conservaram os alunos do estado de Mato Grosso, porque o ingresso, de fato, era um gargalo dentro da Pró-Reitoria de Ensino. E a gente teve que fazer uma alteração sistêmica significativa para a gente tentar trazer um processo seletivo que ele, de fato, gerasse condição do nosso aluno visualizar que a nossa instituição é uma instituição que promove uma educação inovadora, mesmo que a gente tenha 107 anos no estado de Mato Grosso, que desenvolve uma cultura de desenvolvimento econômico local e regional baseado na aprendizagem que ele tem dos nossos professores. Mas está dizendo desenvolvimento profissional a partir de professores. Eu pesquiso formação de professores, volto à primeira fala eu esqueci o nome dela, Rosenilde, e o nosso processo, quando a gente chegou à Pró-Reitoria de Ensino, que era o meu sonho de 2010, formar não a escola de formação de professores, formar uma escola de desenvolvimento profissional para todo o Instituto Federal do Mato Grosso, mas na plataforma de acompanhamento e desenvolvimento de políticas e metodologias para a educação profissional, não só para professores. Uma escola que ela vai integrar tanto o ensino, a pesquisa, a extensão, o desenvolvimento institucional e principalmente a nosso planejamento e administração. É uma escola que no seu bojo ela mexe, na verdade, com a forma de ingresso do nosso aluno na nossa rede, principalmente quando a gente observa que as redes básicas que oferece aluno para a nossa rede profissional não tem estrutura formativa para nos entregar um aluno os moldes que o nosso processo seletivo requer. Entrega um aluno que ele já entra falseando o processo de entrada. Ele já se testa para tentar adivinhar como que ele vai chegar ao nosso Instituto Federal. E aí a gente pensou nessa escola, mas para envolver de fato a extensão, a pesquisa, o desenvolvimento institucional, porque a gente observa que pensar políticas de permanência dentro da nossa instituição, com vistas ao êxito, é pensar em envolver os elementos principais do Instituto, da rede federal, que eles não podem se desassociar à instituição em si. Veja, alguém de Alagoas falou a respeito de como encantar a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Pró-Reitoria de Extensão. Não precisa encantamento, eles só precisam entender que eles estão dentro de uma instituição de ensino. Eles não estão numa empresa privada para produzir patentes. A patente ela é o resultado do ensino. A extensão ela não é para promover as relações empresariais mero e puramente. Ela é para ovacionar o aprendizado do aluno, para oferecer esse conhecimento a uma sociedade que requer, seja empresa, seja outro organismo. Esse convencimento se diz quando a gente tem um planejamento único. Eu falo para vocês, o Instituto Federal não foi só a manteiga e você passar a faca. Pelo contrário, a gente teve uma barreira porque no meio da manteiga tinha uma pedra. Mas a gente tentou colocar essa pedra no patamar do que é o seguinte: qual que é o seu objetivo dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, dentro da Pró-Reitoria de Extensão?
Vamos procurar o reitor? Vamos procurar o reitor. O que é que vocês querem para o Instituto Federal do Mato Grosso? Simplesmente 3 ou 4 estruturas que cada uma faz um trabalho isolado e vocês não chegam a lugar nenhum? Ou a gente vai trabalhar no planejamento estratégico quando todo mundo tem sua responsabilidade e todos têm um objetivo em comum? Dessa forma, a gente fez o convencimento junto aos outros 2 pró-reitores principais e depois o pró-reitor de desenvolvimento institucional, mais o pró-reitor de administração, porque a gente não observa eles fora do processo de ensino e principalmente fora do processo de compreender algo que é maior dentro da nossa rede. Em 2010 a gente já se preocupava com a evasão. Em 2010 a gente já se preocupava com o professor que se chegava em sala de aula dizendo no primeiro dia: vocês todos estão aqui só para serem reprovados, porque a meta que eu tenho é tornar a minha disciplina melhor do curso e vocês estão reprovados, porque esse é o meu indicador. Isso sempre me inquietou. Pelo processo da instituição, não oferecer uma contrapartida para esse professor e provar que aquela metodologia não é a metodologia apropriada para a rede profissional tecnológica. Eu, como egresso de uma escola agrícola lá do interior do Rio Grande do Norte, eu tive professores clássicos no sentido estrito do termo, mas extremamente inovadores em suas metodologias no ensino agrícola. Isso lá em 1900, não quero dizer o resto do tempo, mas enfim. Mas eles fizeram a gente compreender o que é ensino agrícola. E quando a gente chega dentro da nossa instituição que promove o ensino tecnológico, aí você chega ao professor e ele chega a essa metodologia para o seu aluno, você observa assim: estamos fracassando. Não estamos orientando o nosso professor para a rede que ele pertence. Aí a gente volta para a instituição e diz assim: qual que é a nossa plataforma? Não existe. Não existe uma escola de fato, não existe um programa, seja ele governamental, seja ele institucional, para oferecer condições para o nosso professorado, para o nosso administrativo, observar que ele é uma peça importante dentro de um processo maior e que o nosso aluno é o resultado da sua participação nesse processo. Então, assim, o Estado do Mato Grosso, o Instituto Federal em si, ele tem essa inovação futura, e aí eu seria fraco em falar para vocês que o resultado já tem, mas a gente já tem outras experiências de outros espaços, que a formação profissional de professores, ela não se dá em momentos de pílulas, ela se dá em um processo mais alongado, ela se dá em um processo em diversos ambientes, ela se dá com diversos atores, e principalmente com diversas incorrências. Então, esse é um processo que a gente constrói. A Luciana, junto com outros profissionais, fazem parte desse grande projeto no Estado, no Instituto Federal. É um projeto que não envolve só as pró-reitorias, por exemplo, a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, ela, desde o processo de oficina de ingresso para os professores, como a questão para servidores técnicos administrativos, junto com a Diretoria de Educação à Distância, desempenha um papel importante nesse processo maior. E a Diretoria de Ingresso, que ela sim, ela será um ponto, digamos, específico dentro dessa escola, que é onde eles vão criarem processos inovadores para o nosso processo seletivo, que não será um processo seletivo extremamente moderno, até porque não pode se romper com os parâmetros tradicionais, mas que ele vai trazer uma inovação, principalmente no formato das vagas ociosas, da observação dos PPCs para a reformulação de um currículo com base comum. A questão que hoje a gente no Estado do Mato Grosso está refém de uma ausência de um processo jurisprudencial de abarcar o nosso aluno ou o nosso curioso que vem do estrangeiro, mas que não tem um país para retornar. A gente vai falar dos imigrantes, principalmente de países em guerra. Aí é um processo que a gente está criando um estreitamento com o Ministério das Relações Exteriores, que é justamente para fazer o que a gente descobriu lá no Canadá. No passado a gente fez uma visita e observou como que eles fazem para esse estrangeiro participar do seu processo formativo. E é um processo que é acompanhado o tempo todo. Então,
as inovações que a gente propõe para essa pró-reitoria no estado de Mato Grosso. A Luciana já trabalha com a temática de evasão há bastante tempo, dá força para esse processo ser inovado no ingresso, porque eu penso que é naquele ponto que a gente começa a pecar no processo de evasão. A permanência ela se dá quando eu tenho uma comunidade envolvida no objetivo principal da rede profissional e tecnológica. Eu não falo apenas os administrativos e professores. Eu falo a alta gestão, eu falo os terceirizados, eu falo os parceiros da nossa unidade, porque é esse conjunto que vai conservar e vai dizer para o nosso aluno, eu vou acompanhá-lo até a sociedade para dizer para essa sociedade que eu desempenho um papel formativo na sua vida. E esse é o processo e o objetivo da rede profissional. Ou a gente, como eu falei há pouco na entrevista, ou a gente dá as mãos para, de fato, simbolizar e dessa simbologia traçar algo mais concreto da rede, ou a gente cada vez mais fica isolado, sem nenhuma prática de socialização conjunta e, principalmente, sem narrativas para dizer eu tive sucesso em algo ou eu tive insucesso e eu preciso melhorar a partir das suas observações. Esse é um ponto que a gente precisa desenvolver urgentemente dentro da nossa rede. Tá? Muito obrigado.